Motivo de muita alegria estarmos mais uma vez reunidos na casa do Senhor. E a cada culto que passa, alguns rostinhos vão reaparecendo desde julho. Irmãos que nós estávamos com saudades, alguns ainda viajando. Mas o Senhor tem feito grandes coisas. E nós cremos que esse semestre que está se iniciando será de muitas bênçãos, de grandes coisas que o Senhor ainda vai fazer. Quantos creem nisso, diga amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14. Evangelho de João, capítulo de número 14. O tema hoje é o caminho para a verdadeira paz. O que você imagina quando pensa em caminhar no sentido de uma paz verdadeira? Uma paz que excede a todo o entendimento humano. Uma paz que é capaz de trazer a tranquilidade e a calmaria, mesmo com as adversidades, mesmo com as tempestades. Eu gostaria de ler aqui o capítulo de número 14, e nós vamos meditar nele, em algumas partes dele, pelo menos durante a ministração. E diz assim, Evangelho de João, capítulo de número 14: Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai, como então poderemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-me o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creia em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele nos dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não mais me verá. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelará a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não dou como o mundo a dá.
não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isto eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe desse mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levantem-se, vamos-nos daqui. Amém? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Deus, que vem de encontro aos nossos corações. A tua palavra, Deus, que nos instrui. E nós queremos te pedir, Pai, que nessa noite o Senhor continue nos direcionando, nos dando entendimento. Retira, ó Pai, toda cegueira. Retira, ó Deus, todo sono. Retira, ó Pai, todo endurecimento do coração, para que a tua palavra, ó Deus, que será semeada, ela venha gerar, ó Deus, vida e vida em abundância. É isso que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Esse capítulo inteiro que nós lemos aqui em João 14, ele está focado na promessa de que Jesus, ele é o único que dá consolo ao cristão. Não somente na sua vinda futura, mas também no presente, através do ministério do Espírito Santo, que foi deixado para nos guiar, para nos direcionar. E esse capítulo, ele inicia com uma aprazível admoestação de Jesus, dizendo: não se turbe o vosso coração, não se perturbe o coração de vocês. Mas antes de nós mergulharmos aqui nesse texto e debruçarmos sobre ele, nós precisamos compreender o cenário anterior em que Jesus proferiu essas palavras. Porque quando nós voltamos aqui no capítulo de número 13, nós vamos compreender que Jesus, juntamente com os seus discípulos, eles estavam reunidos ali na última ceia, e ali o Senhor vai proferir diversas palavras, diversos ensinamentos, e há uma profunda revelação e uma profunda emoção. E Jesus, ele inicia aqui o texto dizendo que ele ama os seus filhos, e eles amou até o fim. E a palavra revela que estava naquele momento anterior ali, da festa da Páscoa, e Jesus, ele sabe que ele seria traído. A palavra diz que Jesus, ele está ali naquela mesa, ele se levanta, ele retira a sua capa, ele pega uma toalha e coloca aqui em volta da sua cintura, ele derrama uma água na bacia e ele começa a lavar os pés dos discípulos e enxugar os pés dele, naquele ato de humildade. Mas quando Pedro, ele observa aquilo, ele fala: Senhor, tu lavarás os nossos pés? E o Senhor, ele fala: sim. E Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Aí o Senhor diz para ele: se eu não lavar os pés de vocês, vocês não terão parte comigo. Aí Pedro: não, Senhor, então já não lava só os meus pés, lave também as minhas mãos, a minha cabeça. Ele queria ter a certeza de que teria parte com o Senhor. Mas aí o Senhor fala para ele: não, Pedro, você não está entendendo. Quem está comigo já tem todo o seu corpo limpo. Quem já banhou não precisa tomar banho de novo, mas apenas lavar os seus pés. Aquilo que eu faço agora vocês não entendem, mas depois vocês entenderão. E o Senhor continua dando ali instrução, mas logo depois o Senhor, ele vai falar, ele vai anunciar que um daqueles ali iria o traí-lo. A palavra diz que Jesus ficou perturbado no seu espírito e anunciou que um iria lhe trair. E havia um discípulo que era o amado de Jesus, que estava ali reclinado sobre ele. E Pedro, como sempre, eu imagino Pedro de longe ali olhando. A palavra diz que ele começou a fazer sinais. Eu imagino ele: ei, pergunta aí quem que é. Porque ele já ficou assim:
Mas quem será que trairá Jesus? E ele fica ali naquela ansiedade para saber, naquela agonia. E aí aquele discípulo amado pergunta para Jesus e fala assim, Jesus respondendo, aquele que eu molhar o pão e entregar para ele, esse é o que me trairá. Então Jesus ele vai e entrega o pão a Judas Iscariotes. E a palavra diz que logo depois que ele come daquele pão, o diabo ele entra na vida dele e realmente ele vai concluir aquilo que ele estava predisposto a fazer por causa de um intento maligno. E a palavra diz que o Senhor diz para ele assim, olha, o que você tem para fazer, então faça logo, faça depressa. E os discípulos ficaram sem entender. Mas o que será que está acontecendo? Alguns pensaram, não, ele é o encarregado do dinheiro, eu acho que talvez Jesus falou para ele comprar algo ali para a festa da Páscoa, ou talvez para dar algo aos pobres. E eles ficaram sem saber. E aí Jesus começa a falar, meus filhinhos, por mais um pouquinho de tempo, eu estarei com vocês e logo não estarei mais. E assim como eu disse para os judeus, eu também digo para vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir comigo. E aí ele continua dizendo e ele fala, olha, um novo mandamento eu vos dou. Ameis uns aos outros como eu vos amei. Porque se vocês fizerem isso, vocês de fato demonstrarão que são os meus discípulos. E aí Pedro ele fica intrigado com aquilo, Senhor, mas por que para onde o Senhor vai nós não poderemos ir, mas poderemos depois? Como que é isso? Por que eu não posso ir agora? Porque a minha vida, Senhor, eu entregarei a Ti. E Jesus, Pedro, você dará a sua vida por mim? Eu te asseguro que antes mesmo que o galho cante, 3 vezes tu me negarás, Pedro. Agora vocês imaginam como que estava a cabeça daqueles discípulos. Porque se Pedro, um homem corajoso, um homem que estava ali sempre à frente, negaria Jesus, e os outros discípulos, o que seriam deles? Então eles estavam ali completamente perturbados, eles estavam angustiados, eles estavam com medo. Mas talvez o golpe mais doloroso de todos tenha sido a descoberta de que Jesus estava prestes a deixá-lo. Para onde iria? Por que não poderiam ir com ele naquele momento? Como eles chegariam até o Senhor depois? Naquela noite Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. Aquela era a quinta-feira do Getsemane. Na última ministração eu falei sobre o Getsemane, aquele momento de muita dor e de angústia que Jesus passou. E esse momento aqui era um momento anterior que eles estavam ali ceando e Jesus estava dando diversas instruções aos discípulos. Aquela era a quinta-feira do suor de sangue. Aquela era a quinta-feira da traição de Judas. Aquela era a quinta-feira que Pedro negaria Jesus. E os discípulos, eles ainda não haviam entendido qual que era o propósito da partida de Jesus. E por isso eles estão ali angustiados, com o coração perturbado. A alma deles era como uma tempestade. E é nesse contexto que Jesus se levanta com esse discurso aprazível, a fim de confortá-los, a fim de trazer algo para o coração deles, para eles entenderem, olha, não se turbe o vosso coração, não perturbe o coração de vocês, não fiquem angustiados, não fiquem amedrontados, não fiquem desanimados. E o interessante aqui é Jesus é quem está dirigindo para a agonia da cruz. É Jesus que está se dirigindo para ser crucificado, para morrer no madeiro por mim e por você. Mas a palavra diz, se nós voltarmos aqui no capítulo 12, que Jesus está perturbado. Ele diz, agora o meu coração está perturbado, mas o que eu direi? Pai, salva-me desta hora.
Não, eu vim exatamente para isso, e essa hora chegou, a hora é agora. E quando nós olhamos aqui também, no capítulo de número 13, exatamente no momento que ele vai anunciar que um iria lhe trair, a palavra diz que Jesus se perturbou no espírito. É Jesus que está profundamente perturbado no coração, no espírito. Todavia, nesse momento crucial de todos os tempos, que seria o mais apropriado para os seus seguidores, os seus discípulos lhe apoiarem, lhe darem um apoio emocional, lhe darem um apoio espiritual, Jesus ainda é o único que se doa, que conforta, que traz palavras de instrução, que traz palavras de revelação, que traz palavras que vêm trazer um avivamento no coração deles, mesmo no momento de dificuldade, mesmo em um momento de dor. Jesus, mesmo caminhando para a cruz, mesmo caminhando para a morte, Ele ensina os seus discípulos a descansarem e a confiarem nele. Ele prossegue para o alvo, independente das circunstâncias, para fazer o quê? A vontade do Pai. Esses dias mesmo, a Beatriz pregou sobre a vontade do Pai. É para isso que Ele veio, exatamente para isso. E quando nós olhamos durante todos os eventos amargos que Jesus enfrentou, desde a prisão até o último suspiro na cruz, dos seus lábios não saiu nenhuma palavra sem paz. Agora nós, com qualquer coisinha, nós nos irritamos, e nós falamos o que não deveríamos falar. E é impressionante que se você falar assim: hoje ninguém vai estragar meu dia, hoje meu dia vai ser uma maravilha, aí você se levanta todo animado, disposto, às vezes já fez ali a sua meditação, e aí você sai assim do seu quarto: hoje eu vou para a guerra como um leão. Aí logo que você vai sair do quarto assim, você descalço, sabe aquele dedinho mindinho bem na quina assim, tum! Aí você, meu Deus do céu, aí ali você já se irritou. Ali você já começa a proferir palavras que não deveriam sair da sua boca. Mas Jesus nos ensina que mesmo nos momentos de maior dificuldade, as palavras que nós temos que professar e declarar são palavras de vida, são palavras de paz, são palavras de esperança. Quer ver outro exemplo? Nós estamos vivendo um cenário político difícil. Tivemos aí essa transformação, estamos vendo isso em outros países. E quais são os rumores que nós ouvimos? Não tem jeito, não tem esperança. Ah, não, mas é porque as coisas estão difíceis mesmo e vai ficar pior. Não. O que nós temos que declarar é: eu sei que o meu Redentor vive e nada me faltará. Eu creio no Senhor, porque as coisas podem mudar, mas Ele continua governando sobre todas as coisas. Ele continua governando sobre a minha vida. Ele continua governando sobre a economia. Ele continua governando sobre todas as coisas. E a palavra me garante que Ele é quem me sustenta. Nós temos que professar mais palavras de esperança, palavras de vida. Isso que o Senhor está nos ensinando. Mas eu falei que o tema hoje é o caminho para a verdadeira paz. Só que nós, às vezes, estamos vivendo uma tempestade, uma dificuldade muito grande. E você pode se perguntar: tá, mas o que pode confortar um coração turbado? Como nós podemos encontrar consolo na hora da aflição, na hora da dor? Qual é o caminho para a verdadeira paz? E para obtermos essas respostas, nós precisamos observar o exemplo de Jesus, porque Ele é a nossa referência, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso instrutor, é Ele quem aponta para onde nós devemos andar. E se nós analisarmos aqui o capítulo 14, nós devemos fazer uma pergunta: de que maneira Jesus tranquilizou
os seus discípulos que estavam com o coração perturbado. E nós vamos observar que foi dando promessas maravilhosas, das quais eles podiam se apegar. Promessas das quais nós podemos ainda hoje nos apropriar delas e desfrutar de um coração tranquilo. E desfrutar de um momento de paz e de refrigério, mesmo quando o cenário à nossa volta não estiver bem. E qual seria a primeira instrução de Jesus? Qual seria a primeira promessa de Jesus? Confiar no Senhor, apesar das dificuldades e das incertezas da vida. Jesus, ele diz: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus está confortando os seus discípulos, dizendo: olha, da mesma maneira que vocês creem em Deus, no denso nevoeiro da vida, creiam também em mim. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, já que vocês confiam em Deus, já que vocês creem em Deus, creiam também em mim. Agora, essa confiança não se trata de uma fé intelectual ou de uma fé emocional. Lá em Tiago, capítulo de número 2, versículo 19, ele diz... Primeiro ele inicia fazendo uma pergunta: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e estremecem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Até mesmo os demônios têm fé. Pois se eles creem e estremecem, eles têm fé. Mas isso sozinho não é suficiente para nos ajudar nos momentos de dificuldade, de tempestade. Uma pequena fé no grande Deus vale muito mais do que uma grande fé em qualquer outra coisa. Agora muitos dizem assim: eu tenho uma grande fé, a minha fé é grande. Confio mais na fé do que tem, do que no Deus que nos serve, do que o Deus que nos garante que Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos. E a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo de número 17, versículo 20, um versículo muito conhecido: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão dizer para esse monte: passa daqui para lá, e ele passará. Nada lhe será impossível. Mas confiar em Deus e no seu Filho é crer, é confessar, é descansar no seu poder, na sua sabedoria, na sua providência, na sua salvação, na sua soberania, na sua grandeza. E nós precisamos ter essa fé em Cristo, porque isso é o remédio para curar qualquer coração turbado, qualquer coração que está angustiado, sem esperança. Jesus, ele não está prometendo ausência de dificuldades, ausência de desafios. Ele nunca fez isso. As crises, elas vêm, os problemas, eles vão aparecer, as tempestades, as ameaças, os ventos fortes vão soprar contra nós. Mas Jesus está dizendo: continuem crendo em mim. Lá em Mateus, capítulo de número 8, quando Jesus acalma a tempestade, a palavra diz que ele está com os discípulos dentro do barco. E há uma grande tempestade, e aquele barco começa a encher de água. E os discípulos, eles estão ali apavorados. E o que Jesus estava fazendo? Dormindo, descansando. E os discípulos vão lá acordar o mestre: mestre, mestre. E aí o Senhor: mas por que estão apavorados, homens de pequena fé? E a palavra de Deus diz que o Senhor repreendeu aqueles ventos fortes e o mar se acalmou. E sabe o que a palavra diz? E houve uma grande bonança. Eu não sei qual é a tempestade da sua vida,
Eu não sei o que tem balançado o teu barco. Eu não sei quais são os ventos fortes que têm soprado contra você. Mas a palavra de Deus diz que quando o Senhor se levanta e Ele abre a sua boca para declarar, houve uma grande bonança. E a palavra diz que os discípulos ficaram, aqueles homens ficaram abismados. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E eu digo para você, esse é o Senhor de Nazaré, esse é Jesus Cristo, e Ele se faz presente aqui neste lugar. Se Ele estiver com você dentro do seu barco, vento nenhum vai derrubar e afundar a sua embarcação, nenhum mar revolto vai paralisar você e destruir você, porque Ele é o Senhor dos exércitos. As sombras, elas cairão sobre nós, a perseguição virá, a cruz é inevitável, mas o Senhor está dizendo, continuem crendo em mim. Lá em Mateus 5, depois que fala ali das bem-aventuranças, lá no final, a partir do versículo 11, diz assim: bem-aventurados serão vós, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, e se levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrei-vos, regozijai-vos, porque grande é a recompensa, porque assim perseguiram os profetas antes de vocês. Mas onde é a recompensa? A palavra lá diz: grande é a recompensa de vocês nos céus. As prisões e os açoites, elas nos alcançarão. O sofrimento e a morte nos apanharão, mas continue crendo em mim, diz o Senhor. Lá em João, capítulo de número 11, diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crer não morrerá eternamente. Você crê nisso? Não, você crê nisso? Esse é aquele que nós servimos. A solidão, a crise financeira, a doença, a dor, as lágrimas, os vales profundos, as noites escuras virão. Mas continuem crendo em mim, diz o Senhor. Salmos, versículo 23, capítulo 23, versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, me sustenta. O teu cajado e a tua vara me consolam. O Senhor é aquele que nos guarda. Jesus está dizendo ali para os discípulos, mas eles não estão entendendo. Ele fala: olha, a cruz vai ser um espetáculo horrendo. Os homens cuspirão no meu rosto, eles vão me bofetear, eles vão me caluniar, eles vão me acusar, proferir palavras. Mas continuem crendo em mim. Continuem crendo em mim. Eu sei para que eu fui gerado. Eu sei qual é o meu propósito e para onde vou. E eu prossigo para o alvo. Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você, por causa dos nossos pecados, por causa do seu sangue. Hoje nós temos a paz, nós temos a redenção, nós temos a salvação. Mas a palavra de Deus também diz: mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E o nosso Redentor, Ele vive. A fé em Jesus é o único remédio para um coração turbado. A fé, ela ri das impossibilidades. A fé, ela triunfa nas crises. A fé, ela olha para Jesus, não para a tempestade. Olha o cenário que Pedro anda sobre as águas. A palavra diz que eles olham e acham que vem um fantasma. E eu fico imaginando aquela cena, aquele mar balançando, tudo escuro. E eles olham e falam: ali vem um fantasma. Não. Será se é Jesus? E aí Pedro: eu posso ir? Pode vir.
E aí a palavra diz que Pedro ele começa a andar sobre as águas. Mas a palavra também diz, quando Pedro começou a reparar nos ventos fortes, quando Pedro começou a reparar na tempestade, naquilo que estava ao seu redor, ele começou a afundar. Mas enquanto Pedro olhava para o Senhor, ele caminhava sobre as águas. Então os teus olhos precisam estar fitos no Senhor, precisam estar firmados no Senhor. Pare de olhar para as tempestades, pare de olhar para as dificuldades. E aí a palavra diz que quando Pedro começou a afundar, ele estende a sua mão e diz: homem de pequena fé, por que duvidastes? Mas o Senhor está ali, pertinho, para nos socorrer quando nas tempestades nós clamamos por seu socorro. Quando Pedro clamou, o Senhor estendeu a mão, Ele fez sair daquela tempestade. Amém? Mas o que mais? Nós precisamos saber que nós somos peregrinos aqui nessa terra, mas o céu é o nosso lar. Quantos creem nisso? Na hora da aflição, nós podemos encontrar consolo ao nos lembrarmos que nesse mundo nós somos peregrinos, mas o céu é o nosso lar, porque o Senhor virá nos buscar. A partida de Jesus é para o bem dos discípulos. Jesus falou para eles: olha, agora vocês não entendem, mas vocês vão entender. É o próprio ato de ir, através da cruz, através da ressurreição, que prepara o lugar para os discípulos, que prepara o lugar para nós. Jesus está dizendo: olha, é verdade que eu estou indo. Eu estou indo embora, mas eu estou indo para preparar um lugar para vocês. E eu os levarei para mim, eu vou voltar, para que vocês estejam onde eu estiver. Eu vou, mas eu volto. E de acordo com Jesus, o céu, ele é um lugar real. Não é uma ilusão religiosa, nem o fruto de uma mentalidade doentia ou fantasiosa, mas sim um lugar que Deus habita e onde Jesus está nos dias de hoje, intercedendo pela sua igreja. A palavra diz que Ele está olhando, intercedendo pela sua igreja. Jesus está intercedendo por você. Jesus está olhando para você e para a sua causa. Talvez você está vivendo um momento de dificuldade, olha para um lado, para o outro, não encontra resposta, não encontra saída. Olhe para o alto, porque Jesus está olhando para você. Fite os teus olhos no Senhor. E o céu, lá em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 10 ao 11, ele descreve o céu como um reino. E diz assim: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O céu também, ele é uma herança. 1 Pedro, capítulo número 1, versículos 3 e 4 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma vida, esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Herança guardada nos céus para vocês. A palavra diz lá em Hebreus, capítulo de número 11, ali onde tem a galeria dos heróis da fé, lá no final fala que os céus, ele é uma pátria, é uma cidade. Em João 14, onde nós lemos, aqui, no versículo 2 nos mostra que lá é um lar, é uma morada.
E é lá que eu quero estar. Sabe qual que é a boa notícia? É que o Senhor prometeu que há muitas moradas nos céus. E é para lá que nós iremos. Você crê nisso? O Senhor diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. E é lá que eu quero encontrar todos vocês. E é lá que eu quero estar para desfrutar o que há de melhor. Amém? Diante das provas, diante das tribulações, do sofrimento, nós precisamos levantar a nossa cabeça e olhar para a recompensa final. Paulo, ele vai nos instruir e ensinar: olha, corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E é isso que nós precisamos entender. Na jornada cristã, a dor, a sofrimento, a cruz. Mas o fim desse caminho é a glória de Deus. Mas o fim desse caminho é a glória, é o céu, é a eternidade. Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 17, ele diz: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Mas ele diz: o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com aquilo que será revelado a nós, com a glória que nos será revelada. E ele enfatiza dizendo: aquilo que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E nós cremos que olhando para frente, para a recompensa, para a herança, para o lar celestial, isso nos capacita a triunfar nas turbulências, nas adversidades, nas tempestades da vida. Está difícil, não está? Está difícil? Mas declare assim: mas vai valer a pena. Está difícil? Pode falar, está difícil? Mas declare: mas vai valer a pena. Está doendo? Mas vai valer a pena. Está difícil, mas vai passar. Está difícil, mas é transitório, é passageiro. O céu é a nossa casa. O céu é o nosso lar. Aqui nós somos peregrinos, estrangeiros. Mas no céu é que nós definitivamente estaremos em casa. O céu é a nossa pátria. Lá está o nosso tesouro, o nosso galardão, a nossa herança, a nossa recompensa. No céu Deus vai enxugar as nossas lágrimas. Ali não haverá maldição, enfermidades, dores, choros. Nada. É por isso que Paulo diz: nada se compara com a glória que há de vir. Nada daquilo que você conheça, por mais bom que pareça, nada se compara com aquilo que há de vir. E lá nos céus, os anjos, dia e noite, diz lá em Apocalipse 4:8, eles declaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Os anjos cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que é eternamente. Mas como que nós vamos para esse lugar? Nós não podemos comprar um lugar no céu. Às vezes eu vejo alguns vídeos na internet aí vendendo terrenos no céu. E aí você paga para esses falsos profetas o valor para comprar o seu terreno no céu. Mas dinheiro nenhum pode comprar. Obra nenhuma pode comprar. Então é o quê? É um presente, é graça, é um dom gratuito de Deus. É por isso que lá em Efésios diz: pois vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso é um dom gratuito de Deus, não é por obras, para que ninguém se vanglorie das próprias obras.
Porque somente o Senhor, somente o sangue do Senhor nos dá a redenção. Somente Ele nos dá a salvação, amém? É graça, é pura graça. Jesus, Ele preparou esse lugar na cruz, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão e intercessão. Lá na cruz, Jesus abriu um novo e vivo caminho para Deus. E no céu é o lugar onde nós teremos a comunhão eterna com Cristo. E sabe qual que é a maior glória disso? A maior glória de estar no céu é que nós estaremos com Cristo eternamente. Nós estaremos com o Pai eternamente. Lá nós veremos Jesus como Ele realmente é. Alguns dizem que Ele é negro. Outros dizem que Ele é aquele cara de cabelo liso, dos olhos azuis. Lá nós veremos exatamente como Ele é. Não se preocupa não. Lá nós veremos. Lá não há dor, não há luto, não há tristeza. Lá a nossa alegria é completa. William Barclay, ele diz que nós não temos nem por que especular como será o céu. Basta nos saber que estaremos com Jesus para sempre. Tem algo melhor e mais prazeroso do que isso? Estar com Jesus para sempre. Estar com Jesus na eternidade. O céu é o lugar onde nós temos a plena comunhão uns com os outros. No céu nós somos uma família, um rebanho, uma só igreja, uma só noiva de Cristo. Lá não há dissensões, lá não há denominações, lá não há diferença. Lá nós somos filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. E Jesus, Ele conforta os seus discípulos dizendo: olha, essa separação, essa ruptura, ela é momentânea, mas a comunhão em glória será eterna. Não, acho que vocês não entenderam. Essa partida, ela é momentânea. Essa separação, ela é momentânea, mas a comunhão em glória será eterna. Nós não caminhamos para um fim triste, mas para um fim glorioso. O Senhor, Ele está dizendo: eu estou partindo, mas eu voltarei. Para que consolo melhor do que esse? De saber que nós estamos caminhando para algo que é melhor. Nós estamos caminhando para algo que é eterno. E esse caminho é para a verdadeira paz. Uau! Esse é o caminho para a verdadeira paz. Jesus é o caminho para Deus. Ele é o caminho. Jesus, Ele havia dito aos discípulos, antes de anunciar ali o novo mandamento, Ele fala assim: olha, assim como eu disse para os judeus, meus filhinhos, para onde eu vou vocês não podem ir agora. Depois que Pedro faz a pergunta, ele fala: não, vocês não podem ir agora, mas depois vocês vão me seguir. Só que agora aqui, no capítulo 14, no versículo de número 3, 4, diz assim: vocês conhecem o caminho para onde vou. Aí Tomé, ele já ficou assim: uai, como assim? O Senhor falou que nós não poderemos segui-lo. Nós não vamos com Ele. Senhor, se não sabemos para onde vai, como que nós vamos saber o caminho? Como que nós vamos encontrar o Senhor se nós nem sabemos para onde o Senhor está indo? Se nós não podemos lhe acompanhar, como nós saberemos? E a resposta de Jesus é uma das mais importantes, declaração registrada nos evangelhos. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a verdade que alimenta a nossa mente, a vida que satisfaz a nossa alma, e o único, repita comigo, e o único caminho seguro e existente para Deus. Lá em Romanos, capítulo de número 10, 17, diz assim: a fé vem pelo ouvir,
e ouvir a palavra de Deus. Ele é o único caminho. Então cuidado com as vãs filosofias, com aquelas palavras que massageiam o ego, aquelas palavras que confortam o seu coração a ponto de te fazer estar, ai que prazeroso, nossa, sim, está muito mais leve, está muito mais tranquilo. O Evangelho não é isso. Cuidado, existem muitos atalhos, mas nenhum deles te levará à eternidade. Não à eternidade nos céus. Eu já falei aqui sobre isso. A eternidade já é uma realidade. A única diferença é saber aonde nós passaremos a eternidade. Ou passaremos a eternidade em comunhão, em glória nos céus, ou lançados no fogo eterno, no lago de fogo, queimando, sofrendo. E aí muitos falam assim: olha, a vida é curta demais, a vida passa muito rápido, aproveita cada segundo da tua vida, aproveita. Vocês já viram aquele meme que eles estão fazendo agora? Aí pergunta assim: nossa, que conselho bacana, qual o seu nome? Aí, prazer, Satanás. É exatamente isso. Se você ouvir esses conselhos que está trazendo ali uma paz para o seu coração, para você viver, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Para você viver uma vida de qualquer jeito, isso não é o Senhor. Isso não é o Senhor, porque o Senhor, Ele nos ensina que o Evangelho é renúncia. O Evangelho é zelo pela palavra. Ele fala aqui nesse texto que nós lemos: aquele que me ama, obedece aos meus mandamentos. E nós temos que entender que céus e treva, eles não existem ao mesmo tempo, eles não vão estar juntos ao mesmo tempo. Se nós apagarmos aqui todas as luzes, estará escuro. Mas ao apertar o interruptor e as luzes se acenderem, imediatamente as trevas se dissipam. E é exatamente assim quando Jesus ele entra. A treva, ela se dissipa, ela parte em retirada, amém? E a palavra de Deus diz: olha, a porta ela é estreita. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículos 13 ao 14 diz: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela, muitos. E como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. Mas eu creio que se você está aqui nessa noite, você já encontrou essa porta. Eu creio que se você está aqui nessa noite, você já tem um entendimento no seu coração que o mundo tem vários atalhos, mas nenhum dele vai te conduzir ao Senhor. Eu creio que se você está aqui nessa noite, você já entendeu a palavra que Jesus professou aos discípulos: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa declaração de Jesus, quando ele diz aqui: ninguém vem ao Pai senão por mim, elimina qualquer outro caminho proposto para chegar aos céus. Boas obras, cerimônias religiosas, ofertas vultuosas, trabalho, nada disso. Existe somente um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo de Nazaré. E Ele está aqui neste lugar, amém? Ah, mas se eu aceitar o Senhor e decidir viver uma vida pautada na verdade, no Evangelho, vai ser fácil? Não, não vai. Mas tem uma diferença. É difícil, mas pode ser leve. O Senhor diz lá em Mateus 11, versículo 28: venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor te convida nessa noite a trocar de fardo com Ele. Está difícil, mas pode ser leve. Entregue a sua vida a Ele, amém?
Jesus, Ele é o único caminho para o céu. Ele não é apenas o guia, o mestre, o legislador como Moisés. Ele é pessoalmente a porta, a escada, a estrada, através de quem nós nos aproximamos e nos achegamos a Deus. Certa feita eu ouvi uma frase que diz assim: a religião é o homem tentando subir uma escada da terra para o céu, mas o Evangelho é Jesus descendo a cruz na terra para nos garantir a eternidade nos céus. Pelo seu sangue nós temos a plena confiança para entrar na presença de Deus, amém? Jesus, quando Ele está ali, suspenso na cruz, antes de entregar o seu espírito, Ele foi tentado pelo inferno. Ele foi insultado por aqueles que passavam ali. Diziam assim para Ele: olha, você não é aquele que destrói o templo e reedifica em 3 dias? Então salva-se a si mesmo. Desça da cruz se é o Filho do Homem. Mas eu asseguro a cada um de vocês, se Cristo descesse da cruz, nós desceríamos ao inferno. A morte de Cristo nos trouxe vida e libertação. Ela nos trouxe a redenção, o acesso à eternidade com Cristo. Sem Ele, o ser humano mais sábio está mergulhado em trevas. Sem Cristo não pode existir uma vida eterna na glória. Portanto, sem Ele não existe nenhum caminho para o Pai. E Jesus está dizendo aos discípulos: olha, se vocês permanecerem no meu caminho, vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês tomarão posse da vida eterna e abundante. Vocês tomarão posse da vida eterna e abundante. E Jesus também fala aos discípulos: olha, vocês têm privilégio. Vocês têm o privilégio de orar. A oração é um dos melhores remédios para um coração perturbado. Falar com Deus faz bem para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso ser. Falar com Deus nos satisfaz. Mas nós devemos orar com fé. E aqui tem uma declaração de Jesus, no versículo 12, que diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores que estas, porque eu estou indo para o Pai. Essa declaração tem sido muito mal interpretada por muitos, porque as maiores obras que os discípulos crentes farão não são maiores quanto a natureza das obras, mas quanto a extensão das obras. A fé em Cristo pode nos levar a colher frutos ainda mais abundantes do que foi colhido por Cristo. No dia de Pentecostes, Pedro, no seu primeiro sermão, ele levou para o reino quase 3.000 pessoas. E depois a igreja saltou para 5.000 e muitos mais. Então maiores obras significa mais conversões, porque não há obra maior do que a conversão de uma alma. Lá em Lucas 15:7 diz que haverá mais alegria no céu por uma alma que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Não é o cristão que realiza essas coisas maiores. Antes, quem opera os milagres é Deus trabalhando na vida do cristão. É Deus que está nos ajudando, cooperando ali no final do Evangelho de Marcos, no último capítulo de número 16, quando Jesus ordena que os discípulos preguem por todo o mundo. Lá no final a palavra diz assim: e o Senhor cooperava com eles, e o Senhor estava com eles. E os milagres iam acontecendo, as coisas iam acontecendo porque o Senhor estava com eles. E nós devemos orar em nome de Jesus. Precisa ser uma oração com fé, endereçada a Deus, em nome de Jesus. Isso é a chave que abre o celeiro dos céus. Agora entenda, quando o Senhor diz tudo que pedirem em meu nome, não é uma fórmula mágica,
não é um cheque em branco para você descontar no reino celestial. Não. Aqui é tudo aquilo consoante à vontade de Deus, compatível com a verdade de Deus, com aquilo que glorifica a Deus. Paulo, ele diz: tudo o que fizer, faça para a glória de Deus. E pode ter certeza, porque aquilo que o Senhor tem para te entregar é infinitamente maior do que aquilo que você pode imaginar, e muito melhor, porque a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, é agradável, é perfeita, e ele tem o melhor para você. Então creia nisso. E mais, o Senhor diz: olha, temos o Espírito Santo. Jesus disse ali aos discípulos: eu subirei para o Pai, mas o Pai enviará o Consolador, o Espírito Santo, para estar sempre com a igreja, consolando nas suas angústias, instruindo-os, direcionando pelas veredas da verdade. E esse Espírito o mundo não pode receber, mas o Senhor enviou esse Espírito a nós para nos guiar. A palavra diz que lá em Pentecoste eles estavam reunidos em um mesmo lugar, buscando a presença, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. E eu declaro sobre a sua vida: seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Nós também desfrutamos do amor do Pai. Antes de partir, Jesus ele deixou claro aos discípulos que eles não ficariam órfãos ou abandonados. Ele diz: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. A minha partida, Jesus está dizendo para os discípulos, não será como de um pai que quando parte deixa os seus filhos órfãos. No Espírito eu mesmo estarei voltando a vocês. E nós temos também a sua dádiva de paz. Jesus ele concluiu a sua mensagem de consolo falando que vai para o Pai, mas deixa com os seus discípulos a sua paz. E essa paz não é a mesma que o mundo dá. A paz do mundo é apenas uma trégua, é apenas uma ausência momentânea de problema. Na verdade, o mundo não tem o poder de dar paz. Toda a tentativa de trazer a paz, ela não se concretiza. Há tanto ódio, há tanto egoísmo, tanta maldade, tanta malícia, tanta ansiedade, tanto medo, que toda tentativa na direção da paz, ela é rapidamente submergida. Você pode ver que mesmo esses tratados que eles fazem entre os países, essas guerras e tantas outras coisas, isso não se estabelece, isso não permanece. Continua o ódio, continua o rancor, continua a raiva, a amargura. Mas a paz de Cristo, ela é uma alegria inefável no meio da luta. É a presença sobrenatural ali na fornalha. É a presença sobrenatural dentro da cova de leões. É a presença segura dentro de uma embarcação em um mar revolto. É a presença que nos conduz e nos guia, mesmo em um deserto. É a presença que abre o mar para passarmos em terra seca. É uma presença que nos permite andar em cima das águas agitadas. É uma presença que nos faz sentir e entender que existe uma paz que excede a todo entendimento humano. A paz de Cristo é a paz que defende o nosso coração e a nossa mente da invasão, da ansiedade. Lá em 1 Pedro ele diz, olha, lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lance sobre ele, entregue para ele toda a ansiedade, toda a dor, toda a agonia. Essa é uma paz completa, em meio às piores aflições e nas mais extremas escuridão dos suplícios. Warren Wiersbe, ele afirma que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, o Salvador acima de nós e a palavra diante de nós. Esses são recursos tremendos para nos dar a paz. E Jesus ele conclui aqui esse capítulo citando dois grandes inimigos: o mundo e o diabo.
Mas o Senhor disse assim: o príncipe desse mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Cristo, ele venceu o mundo e o diabo. E o Satanás, o diabo, ele não tem poder sobre ele. E não há nada em Cristo que o diabo possa controlar. E uma vez que nós estamos em Cristo, Satanás, ele também não pode controlar a nossa vida. Satanás, ele também não pode governar a nossa vida. Nem Satanás e nem o mundo pode perturbar o coração daqueles que estão no Senhor. A palavra diz que quando os falsos profetas, eles começarem a anunciar: olha, o reino de Deus está ali. Não, o reino de Deus está aqui. O Senhor fala: não acreditem, porque o reino está dentro de vós. Lá em Hebreus, a palavra de Deus assim: olha, mais uma vez, céus e terra irão estremecer. Mais uma vez, céus e terra irão abalar. Mas retenhais a graça, porque dentro de vós está o reino. Céus e terra podem estremecer, mas vós permanecerá inabaláveis. Vós permanecerão inabaláveis, porque o reino de Deus está dentro de nós. E Jesus aqui, ele fala: vocês me ouviram dizer, eu vou, mas eu volto para vocês. Eu vou, mas eu volto para buscar a minha igreja, a minha noiva, sem ruga, sem mácula, ou sem qualquer outra coisa que deturpe a sua imagem. Se isso não acalmar o nosso coração perturbado, não há nada que possa nos tranquilizar. Se a certeza de que quando nós estamos no Senhor e continuamos caminhando, nos leva à salvação, nos leva a Jerusalém celestial, e que o Senhor volta para nos buscar, para nos dar acesso a essa glória eterna, não acalmar o nosso coração, nada vai nos acalmar. Então, qual é o caminho para a verdadeira paz? É Jesus. Somente Ele é o caminho. Somente Ele é a verdade. Somente Ele é a vida. Eu não preciso falar mais nada diante de tudo aquilo que foi ministrado aqui nessa noite. Mas eu me lembro, um pouco antes, lá no capítulo de número 6, quando depois, ali aquele momento que Jesus realiza aqueles milagres, maravilhas, e Ele começa a falar: eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. E toda aquela multidão começa a questionar e a ficar intrigada: Senhor, duras são as tuas palavras, quem poderá suportar? E aí o Senhor já percebeu que os discípulos, eles ficaram intrigados entre si, e eles estavam pensando sobre aquilo. E vocês também não se escandalizam com a minha palavra? Mas Pedro, ele diz: Senhor, para onde nós iremos se só Tu tens palavras de vida eterna? Para onde nós iremos se só o Senhor nos levará a Jerusalém celestial? Então, se existe alguém que ainda não aceitou o Senhor como o seu único e suficiente Salvador, eu te convido a tomar essa decisão. Porque somente Ele é o caminho para a verdadeira paz. Somente Ele vai trazer a paz para o seu coração turbado, para o seu coração angustiado. E se você quer tomar essa decisão nessa noite, se coloque de pé. Ou se você não quiser vir aqui à frente, levante a sua mão. Eu vou até você, nós vamos orar e nós vamos entregar a sua vida para o Senhor. Existe alguém nessa noite? Amém? Então vamos louvar mais um cântico, agradecer ao nosso Deus por todas as coisas, por tudo aquilo que Ele tem feito. A palavra de Deus diz assim: não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito.
A única coisa que eu digo para aqueles que ainda não aceitaram a Cristo é que hoje você tem uma oportunidade. Amanhã talvez você já não possa ter mais. Então não desperdice o tempo da sua vida gastando com qualquer outra coisa que não seja o Senhor. E se você sentir essa vontade durante o louvor, você não precisa fazer nada. Vem aqui à frente e eu vou orar por você. Amém?